Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos aqui reagir os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense. Meu amigo, esse título não pode perder. Caso perca, é bem capaz o Vitor Pereira sair do Flamengo. Não creio que a diretoria vá manter o técnico Vitor Pereira, porque praticamente seria o quinto título que estaria perdendo no ano de 2023. E nomes estão sendo citados, como Jorge Sampaoli, como Jorge Jesus, voltando ao Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários, caso o Vitor Pereira venha cair, quem deve ser o novo técnico. Claro, vamos torcer muito para o nosso Flamengo ser campeão carioca nesse ano de 2023, em cima do Fluminense. Vamos aqui então analisar os comentaristas falando sobre essa partida. Eu gostaria que você deixasse seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, porque assim sempre você vai receber todas as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Crédito desse vídeo, o canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Flamengo e Fluminense, que é o que interessa, o povo quer saber mesmo é do Fla-Flu. E esse promete ser um grande jogo, né? São duas as decisões aqui do Campeonato Carioca. E o Cebolinha tem sido mais utilizado com o Vitor Pereira nos últimos jogos, virou uma espécie de coringa, né? Tem atuado em outras posições, jogou agora como ala pela direita, né? Nas ausências do Mateuzinho e do Varela. E o Eric Faria preparou um material pra gente. Vamos acompanhar. Custou caro, eu diria bem caro para temperar o ataque rubro-negro. Ano passado, o Flamengo acertou a contratação do Everton Cebolinha. O valor total do negócio, dependendo de algumas cláusulas, pode chegar a 87 milhões de reais. Sem dúvida, foi um reforço de peso. Ele surgiu no Grêmio como um atacante veloz, insinuante, driblador. Chegou à seleção por causa dessas características. Olha o gol! Olha o gol! Everton Cebolinha é o nome do cara! Mas a melhor versão dele pouco apareceu no Flamengo. Na atual temporada, parece adaptado ao clube, aos companheiros. Inclusive, é o jogador que mais entrou em campo, seja como titular ou reserva, com o time principal ou com a equipe mais cheia de garotos. São 16 jogos, 5 desde o início e 11 começando no banco. Nesse pacote de atuações, o curioso é que o atacante Cebolinha tem sido mais escalado em outras posições, tipo receita de chefe, que vai misturando os ingredientes, provando até encontrar o sabor ideal. Teve na ala esquerda, como no Fla-Flu, quando marcou um golaço. E no último jogo contra o Vasco, ele atuou na ala direita. Mas aí, a mistura do Vitor Pereira não deu muito certo, não. Ele tem trabalhado todo mundo, ele tem passado isso, ele tem as ideias dele, a gente está convicto das ideias dele. A gente está tentando colocar em prática o mais rápido possível para obter os resultados. Ao todo, pelo Flamengo, já foram 47 partidas, 8 assistências e apenas 4 gols. Portanto, ainda há bastante tempo para o Cebolinha mostrar que vale quanto pesa. Dele, Everton Cebolinha! O problema sempre para quem chega nesse Flamengo, né, é porque tem um quarteto ali da frente que tem quase que cargo vitalício dentro do clube, né? Agora parece que não, né, porque pelo menos o Everton Ribeiro tem saído um pouco mais, mas é realmente muito difícil entrar, né, no lugar de qualquer um dos 4 jogadores. E o Everton Cebolinha, nesse momento, né, nessa temporada, tem se apresentado a ser uma opção aos 4, uma opção real, assim, né? Porque antigamente ele entrava, às vezes não dava muita conta, estava acho que com pouca confiança ainda, se adaptando, chegando, né, no clube, agora já mais confiante, me parece. Ele chega no meio do ano passado e ele pega 2 momentos diferentes, eu acho. O primeiro é quando ele chega, é como se o Flamengo tivesse 2 times. Porque o Flamengo ainda jogava quase sempre com a dupla Gabigol e Pedro, né? E qualquer alteração de jogadores resultava em alteração de característica para o Cebolinha entrar. O Flamengo não tinha o ponta, a figura do ponta aberto naquele modelo. Tinha no time B, né? E aí ele jogava muito no time B, que em geral jogava mais no 4-3-3 e não no losango que o Dorival montou no 4-3-1-2. Então o Cebolinha acabou se adaptando a esse time que jogava por vezes o Campeonato Brasileiro e entrava como substituto nos jogos da equipe principal, impondo uma mudança de característica. Nem sempre o time tão adaptado a esse tipo de jogo.
Esse ano ele pega uma montagem, uma remontagem de equipe, porque o Vitor Pereira ele veio para impor, para tentar implementar o que ele pensa de futebol. Acima de tudo, antes de uma construção de equipe, tem quase uma desconstrução da equipe anterior, porque as mudanças são muitas. E aí eu acho que nesse aspecto do Coringa, eu vejo ele muito mais à vontade ainda, se for para ser um ala, fazendo o lado esquerdo, do que na necessidade que ele foi cobrir pela direita, porque na verdade não tinha opção, né? No jogo do último domingo com o Vasco. Porque ele é um jogador que durante muito tempo foi o ponta que trouxe para dentro. Mesmo como ala, ele não é tanto de ir ao fundo. Ele é de trazer para dentro, como ele fez o gol contra o Fluminense. Sim. Um bonito gol que ele fez. Belo gol. Agora, pela direita, para trazer para dentro, ele sente muito mais dificuldade, né? E ele nem foi, né? Ele não foi no fundo. Não foi tanto, a linha de fundo quase não foi. Vê o mapa do jogo? Ofensivamente, ele jogou muito pouco, né? Inclusive, ele defendeu muito mais. E aí, quando ele trazia para dentro, a bola na perna esquerda tinha muita dificuldade. Porque, naturalmente, para você fazer uma inversão, para você achar um passe, vai acabar tendendo a usar mais a canhota, né? E aí, para ele é mais difícil. E tem uma situação que, na minha opinião, essa sequência dele jogar na posição dele iria melhorar muito, porque eu acho que o Vitor Pereira gosta do futebol dele, gosta do estilo de jogo dele, mas ele vai ter um problema muito sério. O Bruno Henrique vai voltar. Tá vindo, né? O Bruno Henrique tá vindo aí. E o Bruno Henrique também joga por aquele setor. Então, assim, ele vai ter mais um problema, mais uma situação para vencer no Flamengo. Eu acho que é um jogador que tem muito a entregar. Eu concordo com a matéria do Eric. Tem muito mais a entregar para o Flamengo e tem condições de entregar. Só que ele vai ter um problema muito maior agora com a volta do Bruno Henrique. Se imaginou durante o período que ele pudesse ser um atacante que rendesse por dentro também? Ou como segundo atacante, ou como no 3-4-3 que o Vitor Pereira usa muito. Como o problema é que seria por quase dentro. uma posição nova para ele, né? Porque praticamente não jogou ainda na carreira. No 3-4-3 como ala... Ele pode até ser o ala com o Bruno Henrique mais dentro, que é o Bruno Henrique absolutamente confortável. Inclusive, o Bruno Henrique é capaz de fazer esse movimento de dentro para fora, fazia muito. Invertendo com a Arrascaeta, e permitiu o Everton vir dentro. Tem o Bruno Henrique ainda tem a bola aérea, né? Que é muito boa. Muito boa. E por dentro também, vindo por dentro. O Bruno Henrique como atacante, segundo atacante, Agora, ninguém sabe quanto tempo demora, né, Paulo? É muito tempo de recuperação. Tem jogador que consegue isso mais rápido. Tem jogador que tem problemas, depois volta para curar ainda essa cicatriz que é muito forte. A gente sabe, você tem o joelhão podre também, então você sabe. Mas assim, quando você tem ele é muito magro, ele é muito fino, então ele tem menos problemas, para mim, nessa relação. Eu acho que o Bruno Henrique vai vir nessa temporada muito forte, viu? Vamos acompanhar. Tomara que o Bruno Henrique consiga ter sequência, né? Porque ele já passou por 2 cirurgias dessa, quase que em sequência, né? Isso atrapalha demais a carreira de qualquer jogador. Olha, o Fluminense se reapresentou hoje, depois de umas folguinhas, né? O Diniz deu folga geral para a rapaziada aí, para dar uma descansada. Aproveitar esse período de data FIFA, né? Que não temos jogos pelos campeonatos nacionais. Só o Gaúcho que vai ter, né? O Campeonato Gaúcho tem jogo no final de semana. Na verdade, os times de elite... Teve muita discussão em torno dessa questão do... É curioso, né? Quando o resultado não corresponde ao desempenho, tudo vira um problema. Teve uma grande discussão sobre os 3 dias de folga do Flamengo. Se você olhar ao redor da Série A, isso se repetiu em uma quantidade imensa de clubes. Os clubes de elite do Brasil, que vão disputar Libertadores, que vão disputar as fases avançadas de Copa do Brasil, conforme eles vão progredindo, se eles forem, esses jogadores praticamente não descansam mais até o final. Falando que teve cobrança em relação a esses 3 dias? Cobrança externa, né? De torcida. Quando, na verdade, gente, primeiro que o trabalhador tem direito a descansar. Exato. Segundo que é a velha história da água demais que mata a planta, né? Você precisa ter um período de recuperação. E o restante da temporada vai ter um nível de exigência. É o último respiro. Inclusive para a mente. Em cima do Maraca. Continua sendo. Datas e horários definidos. Os 2 jogos das finais do Campeonato Carioca serão disputados nos dias 1º e 9 de abril. O primeiro jogo será num sábado às 8h30 da noite, enquanto a grande decisão vai acontecer em um domingo, 6 horas da tarde, com transmissão aqui na tela da Band. O motivo do jogo sábado é por causa da Libertadores. A Conmebol vai fazer o sorteio no dia 27 e a possível marcação de uma partida na terça-feira, dia 4, inviabilizaria o clássico no Maracanã no domingo anterior. As 2 equipes vão decidir o Carioca pela 4ª vez consecutiva e o tricolor tem tido um retrospecto melhor ultimamente. Dos últimos 12 jogos, foram 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 18 gols marcados e 11 sofridos.
O Fla ostenta o status de maior campeão do Rio, com 37 taças, enquanto o tricolor está se aproximando com 32 conquistas. Esse duelo vai colocar frente a frente, mais uma vez, Vitor Pereira e Fernando Diniz. Rivais só dentro de campo. Fora das 4 linhas, os treinadores já trocaram muitos elogios. O português, inclusive, é um grande fã do trabalho do comandante tricolor. No ano passado, quando estava no Corinthians, VP enfrentou o Fluminense 4 vezes. Nos pontos corridos, 2 derrotas. 4-0 no Maracanã, com um Corinthians alternativo, e 2-0 na Neoquímica Arena. Na Copa do Brasil, empate emocionante no Rio de Janeiro por 2-2 e classificação confirmada em São Paulo, 3-0. Antes de começar a falar da minha equipa, queria elogiar o trabalho do Diniz, porque eu já lhe disse a ele pessoalmente, tive que ir para o Brasil para ver uma forma de jogar que nunca tinha visto na minha vida. Recentemente, o Flamengo de VP perdeu para o Flu na última rodada da Taça Guanabara, jogo que valeu o título da primeira fase do Carioca. Eu achei ele um grande técnico. Acho que o trabalho que ele fez no Corinthians é um trabalho excelente, no sentido assim, tático, um cara que estuda muito o jogo. Eles vivem fases distintas. Diniz está no melhor momento com a torcida do Flu. Vitória Fluminense, era isso que eu gritei para eles, pro torcedor. Vitor Pereira deixou 4 taças para trás e sofre pressão diária. Estilos diferentes, em comum a vontade de conquistar o primeiro título expressivo aqui no Brasil. Olha, Diniz elogiando o Vitor Pereira elogiou primeiro. Fora das 4 linhas, tudo assim, tudo bem. Porque o Flamengo, pelo menos, se classificou e na atual fase de pressão, de cobrança da torcida, da imprensa, foi legal, né? Chegar na final, eliminar o Vasco, que estava crescendo com o Barbieri. Por outro lado, o Fluminense, que até perdeu o primeiro jogo para o Volta Redonda, depois massacrou, aniquilou o adversário, fez 7 e está na final. Na teoria, o Fluminense chega mais ajustado, o Cano está de novo vivendo um grande momento, contratou bem. Só que quando você fala em Fla-Flu, é até complicado você manifestar favoritismo. O André falou, né, no último confronto, né? O Gabigol foi até no comecinho do jogo, deu um pontapé nele no meio do campo ali e tal, porque ele tinha falado que naquele momento o Fluminense era um pouquinho mais favorito. E aí, obviamente, o Gabigol pegou pilha, né? Porque na primeira jogada do jogo, no início do jogo, ele já dá um pontapé no André. E eu vejo igual o André. Eu acho que no momento do Fluminense ele é melhor. O Vitor ainda não conseguiu achar o time, ele muda toda hora o time, porque eu acho que ele não conseguiu encontrar esse padrão. Bacana ele ter levado o time para a final do Campeonato Carioca, mas vai enfrentar um time que hoje, na minha opinião, tá num momento melhor do que o do Flamengo. É isso daí, nação. Então tá aí. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.